Olá, bom dia. Vamos se calhar só aguardar aqui mais 2 minutinhos, um minutinho, vá, que entre mais algumas pessoas. Bom dia, mais uma vez. Bem-vindos ao segundo evento deste ciclo de webinars dedicado a ClickSense. Obrigada por estarem connosco mais uma vez. Para quem esteve presente, o primeiro webinar decorreu no final de março sobre o tema dos dados à ação, onde foi realizado um enquadramento ao clique. O webinar de hoje decorrerá sobre o tema Data Storytelling. Terá novamente como oradores o Pedro Tenreiro da Holotorque. Olá, Pedro. Bom dia. Olá, bom dia, Sara, obrigado. E a Inês Pinho, da F5. Bom dia, Inês. Olá, bom dia, Sara. Obrigada. Vou então apresentar-vos a agenda de hoje, que a Inês fará uma introdução ao tema Storytelling, Storytelling com dados, e enquadrará também uma estratégia de Storytelling. Na segunda parte, o Pedro fará uma demonstração prática na solução ClickSense. Qualquer dúvida que surja durante o webinar, poderão colocar questões no chat que se encontra à vossa direita. No final, iremos dar um tempo para esclarecer as questões. No final do webinar também irá surgir um questionário que peço, por favor, que respondam, que a opinião é importante para nós. Passo então a palavra à Inês para darmos início ao webinar. Obrigada, Sara. Eu vou avançar então com a introdução ao tema do storytelling. Portanto, nós efetivamente nos dias que correm vivemos já numa cultura muito orientada aos dados. Portanto, a designada cultura data-driven é uma tendência cada vez mais presente nas organizações, portanto, que realmente sejam capazes de potenciar a tomada de decisão baseada em dados pelos seus colaboradores e de facto tipicamente há a expectativa de que os dashboards por si só sejam capazes de comunicar. Portanto, não só traduzir-nos as descobertas e os insights que são muito importantes e que eles nos revelam, mas que sejam importantes de comunicar. No entanto, sabemos que esta questão da comunicação, da narrativa, é uma questão também muito humana e que, portanto, nem sempre os insights e os dashboards, por muito bem construídos e de acordo com as boas práticas que estejam, nem sempre são capazes de comunicar com eficácia para alguns perfis de utilizadores e de colaboradores e de forma a promover realmente uma ação sustentável. E, portanto, aqui surge algumas necessidades e algumas questões que têm de ser respondidas, nomeadamente como é que nós podemos aumentar o impacto das análises e ajudar, no fundo, os colaboradores que trabalham com dados a preencher esta lacuna que existe entre a exploração e a correta comunicação, como é que podemos tornar os dados mais interessantes e, principalmente, como é que podemos depois influenciar mudanças que sejam significativas. E é, de facto, neste contexto, portanto, neste enquadramento e com base nestas preocupações, que surge o conceito de storytelling e particularmente as funcionalidades de storytelling que estão presentes em soluções de BI como o ClickSense e que permitem realmente construir uma história e uma narrativa com princípio, meio e fim que nos permita comunicar os insights e as descobertas que foram identificadas numa aplicação e que depois realmente sejam comunicadas à audiência e que promovam uma colaboração e uma ação mais integrada dentro da organização. E, portanto, o storytelling realmente tem este papel crucial de auxiliar a compreensão e de apoiar o processo de tomada de decisão, especialmente porque, tipicamente, as pessoas sentem-se mais envolvidas quando existe uma componente emocional e uma componente de raciocínio enquadrado e não meramente quando estão simplesmente a observar números e a observar gráficos. E como em todas as valências, não é? E como em todas as estratégias,
Também o storytelling alicerçado em dados precisa de uma estratégia para ser correto e para ser eficaz, e esta estratégia responde a 3 requisitos ou a 3 pilares que são importantes e que realmente é relevante considerar quando estamos a definir a nossa estratégia de comunicação. A primeira, e transversal também a muitas outras funcionalidades, é o conceito de literacia em dados, portanto, para ser capaz realmente de construir uma história e uma apresentação agradável para comunicar à minha audiência, eu tenho de conhecer os dados, portanto, eu tenho de perceber qual é a fonte, que proveniência é que realmente os meus dados assumem, que transformações é que sofreram, que tipo de enquadramento é que eu posso adotar a nível de análise e a nível de argumentação, e estas duas questões prendem-se muito com o conhecimento também do negócio, portanto, eu preciso conhecer os dados, as transformações e o tipo de análise, mas também preciso de conseguir conhecer bem as questões do negócio para argumentar com recurso aos dados. E, portanto, isto é um pilar bastante importante e que deve ser considerado sempre a par das outras questões também do storytelling. O segundo, e muito relevante, é efetivamente, como estava a indicar, conhecer a pergunta ou o requisito de negócio. Portanto, para que a história seja eficaz, ela deve ser bem direcionada àquilo que são as questões dos colaboradores. Portanto, o que é que realmente eu preciso de responder dentro da minha organização, de forma a que a minha história seja muito afunilada e refinada para responder a essas questões de forma objetiva. E depois também, em terceiro lugar, é muito importante saber para quem é que eu estou a falar e, portanto, conhecer muito bem o perfil da audiência, saber o nível de literacia em dados, o conforto que tem com alguns gráficos, com algumas estatísticas, perceber se faz sentido utilizar mais imagens, mais mensagens de texto, mais realces, mais destaques, algum tipo de figuras, algum tipo de elemento que ajude a interpretação, que ajude o raciocínio ao longo da história, que ajude a interpretação correta dos dados. Portanto, estas considerações são sempre importantes, fazem parte de uma estratégia de storytelling e devem ser consideradas antes de passarmos para a construção efetiva da história. No entanto, nem sempre esta estratégia é implementada e, portanto, sabemos que o dia-a-dia às vezes não nos permite esta visão mais digamos, mais coerente. E, portanto, o que acontece muitas vezes é a geração de alguns erros. Portanto, na ânsia de comunicar e de construir uma história, muitas vezes são cometidos alguns erros. Nós destacamos os 5 erros mais comuns, de forma a também traduzir aquilo que não se deve fazer na criação das histórias e na estratégia de storytelling. E, portanto, identificamos em primeiro lugar a irrelevância, muitas vezes na ânsia de traduzir os dados que respondem às questões, colocamos dados que são desnecessários, portanto, dados que não são diretamente relacionados com as questões do negócio e que acabam por acrescentar alguma irrelevância à história e portanto, dispersar também a atenção da audiência. A redundância também, o facto de nós traduzirmos em diferentes gráficos, com diferentes expressões, uma mesma informação e, portanto, acaba por acrescer informação, acrescentar ruído e não conduz propriamente a audiência no seu raciocínio de interpretação da história e, portanto, acaba por cansar também o público, o que também queremos evitar. Também, mais uma vez, a questão da granularidade, portanto, às vezes o excesso de detalhe, o excesso de precisão na forma como os gráficos são exibidos, como a informação é exposta, isto acaba também por sobrecarregar e cansar o público, especialmente se for um público que já não tem muito conforto com a interpretação de números e de gráficos. O elevado contexto, que é algo muito comum também quando estamos a contar uma história, mas que aqui, trabalhando com dados e pretendendo responder a questões específicas, deve ser evitado, portanto, devemos apenas colocar o contexto e o nível de detalhe que referimos acima na questão da granularidade que seja necessário para realmente conseguirmos orientar, de certa forma, e conduzir o raciocínio da audiência e para evitar que exista ali alguma dispersão para alguma tendência adicional que não seja relevante para o caso, alguma anomalia que o público consiga percepcionar e que depois evita um bocadinho também o foco que nós queremos conduzir. E depois a questão das observações, não é? Nós começamos este pequeno enquadramento com a dificuldade que um dashboard eventualmente pode ter do ponto de vista de contar histórias e de comunicar. Efetivamente os insights são relevantes, mas são observações, portanto são tendências que nós observamos, são novas descobertas, são alterações nos dados que nós conseguimos percepcionar.
mas são meramente observações, não são percepções. Portanto, o ideal dentro de uma estratégia de storytelling é realmente, para além de todas estas questões de evitar a irrelevância, a redundância, o excesso de contexto e de granularidade, é criar realmente emoção. E, portanto, como todas as histórias têm que atingir um clímax, tem que ter um momento que eles apelidam por momento aha, que é o momento em que efetivamente a audiência percebeu o caminho das tendências, percebeu aquilo que eventualmente pode ser otimizado ou que tem que ser corrigido, consegue interpretar de forma correta e coerente e realmente percepciona aquilo que é a necessidade de mudança para de facto conseguirmos definir ações e tomarmos decisões que sejam elas coerentes, baseadas em dados, mas também que envolvam toda a organização e que motivem os colaboradores. E, portanto, esta questão também um bocadinho mais emocional da história é sempre algo que deve ser acrescentado. E em suma, fechando um bocadinho este capítulo que é introdutório ao conceito de storytelling e às estratégias de storytelling com dados, os três elementos mais importantes realmente para conduzir mudanças e para potenciar as tomadas de decisões corretamente baseadas em dados são estes três. Portanto, o primeiro e muito relevante, os dados e o grau de conhecimento que nós temos sobre os dados e o modelo que está por trás daquilo que são as nossas aplicações. Depois as corretas visualizações, portanto as representações ideais para aquele tipo de informação, e depois integrado com o conceito de narrativa, portanto depois de termos os dados com qualidade e integridade, depois de termos uma interface visual também atrativa, coerente e que apoie a interpretação, termos uma história contada com o objetivo de responder a uma questão particular do negócio e de promover mudança, que é essencialmente o que nós queremos catalisar, de certa forma. E, portanto, para nos mostrar um bocadinho destas valências de storytelling do ClickSense, passamos então à prática e eu passo a palavra ao Pedro Terreiro. Muito obrigada. Obrigado, Inês. Vou então demonstrar a funcionalidade de storytelling que faz parte da oferta do produto ClickSense. Pronto, na primeira sessão deste ciclo, já vimos como é que a importância das ferramentas de BI, em concreto a importância das ferramentas Click, na transformação dos dados que temos em informação. Vimos como é que a Click nos pode ajudar a fazer esta transformação e vimos como é que os utilizadores das aplicações Click podem também depois transformar, a partir da utilização dos modelos Click, transformar a informação que lá está em conhecimento. Normalmente, e nos modelos que nós desenvolvemos sobre os nossos portfólios, o que temos são tabelas de bases de dados, são dados, e o que fazemos com o Click é transformar esses dados em informação. Essa informação vai ser consumida pelos utilizadores nos modelos e através da interpretação da informação que lá está ou da busca de respostas, aquilo que vai acontecer é que os utilizadores vão transformar aquela informação em conhecimento. Depois, esse conhecimento, normalmente, o utilizador vai querer transmitir, comunicar esse conhecimento. O conhecimento é algo que normalmente está associado a pessoas e a transmissão do conhecimento pode-se fazer de várias formas. Normalmente os desafios, como referiu a Inês, são questões do negócio que têm que ser respondidas, são respondidas através do Click, numa diversidade muito grande. Normalmente aquilo que temos é informação muito completa e muito complexa e eventualmente muito detalhada, que pode responder a várias questões, mas que quando queremos focar-nos, como referiu também a Inês, relativamente, quando queremos contar uma história para responder a uma pergunta, vamos fazê-lo normalmente verbalmente, para transmitirmos esse conhecimento, mas com a ajuda de alguns suportes. Podemos fazer esta transmissão de conhecimento usando
os suportes tradicionais, as apresentações, como é vulgar fazermos, podemos fazê-lo diretamente sobre a informação, sobre as aplicações Click, correndo o risco que se falou atrás de não haver um foco naquilo que é a pergunta de negócio. Se nós corrermos uma aplicação Click, os ecrãs de uma aplicação Click, corremos o risco de mostrarmos informação a mais, corremos o risco de que o nosso interlocutor se disperse e que não se foque naquilo que é a mensagem que nós pretendemos transmitir. Quando a resposta a uma questão simples, como seja, por exemplo, uma análise de vendas, uma análise por família, como estamos a ver neste ecrã, anual, pode haver necessidade, porque nós, ao procurarmos uma resposta, temos descobertas sobre os dados, como vimos. O Click permite-nos ter insights, algo que está inesperado, e nós queremos dar um ênfase especial a isso, e podemos ter alguma dificuldade se estivermos a mostrar isto sobre a aplicação no seu todo. Pronto, aquilo que eu usei para estes slides que passei até agora é efetivamente uma história feita usando a funcionalidade do storytelling do Click, onde incorporei conteúdos que vêm diretamente da aplicação, mas que foram escolhidos por mim para contar esta história. Portanto, eu estou dentro de uma aplicação, de um modelo de vendas, do modelo de vendas sobre o nosso portfólio. Esta aplicação, para quem não conhece, é constituída por várias folhas. Neste caso concreto, está implementada sobre uma base de dados de demonstração gerada aleatoriamente, pelo que temos aqui algumas descrições de dimensões que podem não ser muito interessantes, mas que, só para fazerem aqui a analogia do que pode ser depois isto colocado em cima das vossas bases de dados. Como disse, eu para contar uma história podia percorrer algum dos slides desta aplicação, mas teria que ter cuidado com os slides que queria mostrar para não dispersar. Portanto, com esta funcionalidade do storytelling, pretende-se ter aqui a vantagem de estarmos a trabalhar sobre os dados, mas conseguirmos filtrar, selecionar muito bem aquilo que queremos mostrar e, como vamos ver, dar-lhe o ênfase e ter a possibilidade de fazer os comentários escritos e visuais que diretamente na aplicação não seria possível. Portanto, a funcionalidade encontra-se em todas as aplicações aqui onde diz Storytelling, sendo que na versão portuguesa isto são narrativas. Portanto, ao entrar aqui, eu tenho acesso neste menu a todas as histórias que fazem parte desta aplicação, sendo que posso, então, apresentar uma determinada história, posso duplicar ou posso remover, posso entrar numa história em modo de edição e posso criar uma nova história que será o que vou utilizar para demonstrar as funcionalidades. Crio uma nova apresentação. As apresentações, as histórias Click são compostas, como normalmente nas apresentações, por slides. Aqui do lado esquerdo eu tenho um esquema de slides, posso criar slides, posso apresentar a minha história e posso remover slides. Aqui do lado direito tenho um menu com os objetos que eu posso utilizar para compor a minha história. Eu posso utilizar uma biblioteca de fotografias. Isto são fotografias estáticas que são tiradas na própria aplicação. Posso introduzir alguns objetos de texto, algumas formas. Posso utilizar aqui uma biblioteca de efeitos que vão ser produzidos sobre as fotografias estáticas que foram tiradas. Posso introduzir também algumas imagens exteriores à aplicação de ClickSense e posso introduzir
finalmente, qualquer folha que faça parte da aplicação em que estamos. Pronto, o exemplo que eu vou fazer aqui de história será uma pergunta efetiva do negócio, à qual eu vou compor uma história para responder. Portanto, eu vou fazer uma história para demonstrar o resultado das vendas desta empresa no primeiro trimestre. Esta empresa de demonstração é uma empresa de retalho, tem algumas lojas, algumas famílias e vamos andar aqui um bocadinho à volta dos resultados então do primeiro trimestre. O objetivo é esse, é factual, é um objetivo fechado, estático, pelo que irei usar aqui alguns conteúdos que poderão ser estáticos, porque a verdade do primeiro trimestre está encerrada e à partida será imutável. Aqui no primeiro slide vou introduzir um título. Portanto, este é um dos objetos de texto disponíveis. Aqui, estes objetos, os objetos de texto têm algumas possibilidades de formatação. Neste caso concreto do título, podemos usar aqui alguma formatação usual, como bold, italic ou underline. Podemos transformar este texto numa hiperligação, colocando aqui o endereço, e podemos também alterar a cor. Temos uma paleta de cores típica do ClickSense, as cores mais vulgares, podemos aqui escolher qualquer cor, ou se tivermos um código que identifique ou que esteja ligado à imagem da nossa empresa, podemos aqui utilizar o seu código, ok? Pronto, e temos aqui um primeiro objeto, texto. Este objeto pode ser redimensionado. Depois podemos acrescentar aqui, como exemplo, uma forma, também com a possibilidade de dimensionar e, neste caso, também de alterar a cor, sendo que aqui em baixo vai-me aparecer as cores que foram usadas recentemente. Portanto, o processo normal também nas apresentações de gestão do que é que está colocado à frente, o que é que está colocado atrás, que poderá ter aqui algum interesse na eventualidade de haver objetos com transparências. E vou também para este primeiro slide introduzir aqui algumas imagens exteriores ao clique. Posso ir buscar aqui o logo da empresa e posso usar também aqui uma ilustração para a folha de rosto. Portanto, isto seriam as primeiras funcionalidades triviais e mais normais daquilo que é um software de apresentação. As histórias Click não têm a funcionalidade do template a que estamos habituados. Podemos, para tentar simular isso, duplicar aqui um slide, retirar, usar aqui algum rearranjo, no sentido de que isto possa manter aqui alguma da coerência em termos de imagem e utilizar isto como um template, entre aspas. Pronto, tenho aqui aquilo que será o meu slide tipo para a minha história e posso criar aqui mais para depois utilizar. Pronto. No primeiro slide, portanto, eu estou a analisar as vendas do primeiro trimestre, mas gostava de fazer aqui uma introdução, termos um contexto temporal ao trimestre e fazer aqui uma passagem por alguns dados históricos que me permitam começar a contar a história. Portanto, eu vou querer mostrar aqui a evolução mensal das vendas, um pouco anterior a este trimestre em que estamos, ao trimestre de que depois me vou concentrar. Vou aqui reduzir um bocadinho, vou usar este objeto, este gráfico, vou reduzir aqui a seleção para que ele não seja tão extenso, para que eu consiga, como referimos, focar a atenção do utilizador na mensagem que eu quero transmitir. Pronto, este
será então o objeto que eu quero mostrar na minha história. Todos os objetos de uma aplicação Click, no seu menu do canto superior direito, podem ser fotografados. Portanto, estas fotografias que eu vou tirando aos objetos são fotografias estáticas que vão persistir ou vão guardar numa imagem os dados que estavam no momento em que eu tirei aquela fotografia. Está tirada a fotografia, posso associar alguma anotação que entenda útil a esta fotografia e gravar. A partir deste momento, esta fotografia e outras que eu tenha tirado estarão disponíveis. Se eu voltar aqui à minha história, estarão disponíveis então aqui na biblioteca de fotografias e podem ser utilizadas. Pronto, até aqui, mais ou menos normal, por analogia àquilo que seria uma apresentação feita numa outra ferramenta de apresentações, como por exemplo no PowerPoint. Eu tenho, no fundo, um print screen, ou parte de um print screen. Eu posso, como normalmente, fazer aqui redimensionar um objeto estático. Pronto, aqui começa a diferença deste estático para o estático num outro software de apresentações. É que isto não é inteiramente estático. Os dados, a informação que aqui está é estática, mas depois o utilizador tem a hipótese de fazer muitas alterações dinâmicas a este objeto, que efetivamente vamos ver que afinal não é uma mera fotografia. Aqui no menu eu posso desbloquear o aspecto deste objeto, significa que a partir daqui eu posso alterar a configuração e o formato. Portanto, isto a partir daqui já tem algumas diferenças para aquilo que é um print screen estático dos dados feito numa outra aplicação. Para além disso, em todos os objetos, fotografias, ou snapshots, eu consigo editar alguma da informação constante nesses objetos e que vai variar em função do objeto. Neste caso concreto, de um gráfico de linhas, é esta a informação que eu consigo alterar. Portanto, eu consigo controlar se este título que aparece na aplicação e que em contexto de aplicação pode ser útil, se ele aqui é importante, eu não considero importante, vou retirá-lo. Posso controlar se estes pontos e a respectiva label com o valor, se são ou não mostrados. Posso retirar as labels e posso inclusivamente retirar os pontos. Vou manter. Parece-me interessante para como conteúdo da história que vou mostrar. Posso controlar também estas linhas horizontais que foram escolhidas como formatação na aplicação, mas que aqui eu posso alterar. Posso dizer que não quero linhas, ou numa escala diferente, mais linhas, menos linhas. Okay? Neste caso, este objeto não tinha uma legenda. Se tivesse, eu poderia retirá-la. E, por fim, temos aqui a hipótese de também controlar aquilo que é escrito nos eixos. Neste caso concreto, na aplicação, foi escolhido que nestes gráficos só estivessem as labels. O valor, neste caso, da dimensão ano mês, no caso do eixo das métricas, foi escolhido que estivessem apenas os valores da métrica, neste caso é o volume de vendas em kilo-euros, e o utilizador pode aqui definir, inclusivamente, se quer acrescentar o título, o que é que está aqui a ser mostrado, tanto no eixo dos Y como no eixo dos... Pronto, no caso do eixo dos Y ele não mostrou porque não estava disponível na própria aplicação. Aqui neste caso ele mostra, é o mês-ano. Portanto, aquilo que eu vou querer fazer é manter as labels. Neste caso concreto vou manter no eixo dos Y, eu estava a trocar. Portanto, no eixo dos Y vou tirar tudo. E no eixo do X vou manter apenas a label e tirar daqui esta redundância que não me acrescenta informação, que é o facto de ter o nome da dimensão. Pronto, e está pronto. É este o gráfico que eu quero mostrar no meu primeiro slide.
Pronto, quero mostrar este gráfico, mas quero comentá-lo, quero focar aquilo que eu traduzi em conhecimento quando olhei para este gráfico com esta perspectiva de olhar aqui para o primeiro trimestre, e eu quero salientar aqui alguma informação que eu considero importante para o início da minha história. Pronto, vou usar então aqui algumas formas. A possibilidade de alterar a cor das formas. As formas. Cá em baixo temos um menu de edição que me permite as opções normais de cortar, copiar e colar um objeto. Significa que eu posso duplicar, depois de ter uma formatação, posso duplicar um objeto igual àquele. Vou introduzir agora aqui um outro objeto. Quero salientar aqui esta faixa de tempo e quero colocar aqui um comentário para salientar que neste período houve aqui uma forte quebra no volume de vendas. Eu começo aqui então a legendar a minha história. Portanto, já tínhamos visto a hipótese de introduzirmos um título e eu agora usei o objeto parágrafo. Sobre esse objeto temos também algumas hipóteses de formatação, desde logo a cor. Temos 5 tamanhos disponíveis para o texto que estamos a apresentar e depois as formatações normais para além da hipótese de usarmos aqui de centrar o texto. Está. Vou colocar aqui outro destaque. E usar aqui uma codificação de cores e comentar também, colocar aqui também uma legenda. Está composto aquilo que é a introdução ao tema, aquilo que eu tinha por objetivo de situar em contexto o trimestre aqui numa faixa temporal histórica. No segundo ecrã, eu quero começar então a trazer informação relativa ao trimestre e vou novamente à aplicação e vou selecionar aqui a informação que eu considero relevante para transmitir esta informação. Portanto, vou selecionar então aqui o ano corrente e vou-me situar, começar aqui a afunilar, a ser mais objetivo naquilo que quero demonstrar. Tiro aqui uma fotografia a este objeto e vou complementar também com este objeto com o detalhe mensal no fundo do valor das vendas. Portanto, tenho aqui duas novas fotografias. As fotografias aparecem sempre aqui na biblioteca de ordem decrescente, da mais recente para a mais antiga. Portanto, estão aqui as fotografias que eu escolhi para o segundo slide. À semelhança do que vimos para aquele objeto, temos a hipótese então de retirar ali o lock da formatação, fazendo com que o clique vá ajustando o objeto ao formato e dinamicamente, como viram aqui, portanto, ele passou a legenda do canto superior direito, entendeu que a partir deste formato poderia fazer mais sentido colocar a legenda em baixo e ele vai adaptando, no fundo, a informação constante daquele objeto ao formato que estamos a escolher. Vou novamente aqui fazer aqui alguns arranjos. E está pronto o objeto que eu quero demonstrar. Vou acrescentar o outro, igual. Portanto, aqui é importante que este objeto, este gráfico de barras está pensado para mostrar 12 meses, daí que se prolongue neste aspecto mais horizontal. Não é o caso, só estamos a mostrar um trimestre, portanto, fará mais sentido
na mensagem que quero transmitir, que isto seja mostrado neste formato. Ok? Bons arranjos e está pronto. Agora quero comentar a informação que aqui está, no fundo, relatar o que estou a ver, transmitir de uma forma explícita algo que está aqui demonstrado, mas que eu quero realçar. Posso usar então aqui mais uma vez o texto e iria escrever aqui o volume. Bom, e agora, ou tinha aqui umas anotações, ou já tinha esse valor aqui, ou então teria que me socorrer, normal, da aplicação. Eu sei onde obter essa informação e vinha aqui e poderia copiar o valor concreto de vendas, o valor, e queria compará-lo com o período homólogo do ano anterior e obter a sua variação. Isso também está aqui. Portanto, poderia, por exemplo, socorrer-me de uma fotografia a este objeto, para que depois ali fosse mais fácil obter estes valores. Temos também uma outra hipótese, algo que estamos a desenvolver e que está ainda em fase de testes, está em beta ainda e que será disponibilizado na próxima versão do modelo de vendas, que é compor texto de forma dinâmica. Ou seja, temos aqui 4 exemplos de texto composto por algumas constantes e algumas variáveis. As variáveis podem ser métricas ou dimensões, temos aqui vários exemplos, e pode este texto ser mais ou menos fixo. Temos aqui vários exemplos, 4 exemplos. Aqui o exemplo em baixo, fixa, vai-me mostrar sempre a família com maior volume de vendas, mostra a descrição dessa família de produtos e o valor. É sensível aos filtros, no sentido em que eu posso, se eu aqui, e coloquei os filtros propositadamente para ajudar aqui o utilizador a compor o texto, e o texto será sensível a todas as alterações que vão sendo feitas ao nível dos filtros. Aqui a mesma coisa para os armazéns, qual o armazém que registra um maior volume de vendas no período que está selecionado. Dei aqui algum ênfase, usei aqui as cores para realçar aqui tanto a dimensão como o valor. Neste caso aqui estou a compor com 2, não só o maior, mas os 2 maiores. Portanto, este aqui é um exemplo, esta é uma base de dados de demonstração, foi gerada aleatoriamente nas vossas implementações ou na implementação sobre uma base de dados real. O que apareceria aqui seriam as designações, os nomes dos clientes. Portanto, estes são, para este ano, os clientes no top 2 e os respectivos valores. E aqui em cima temos aquilo que pode ser usado para este exemplo que estou aqui, desta história que quero contar, e que, não havendo seleção nenhuma, vai-me mostrar as vendas acumuladas atuais e um comparativo com o período homólogo do ano anterior. Portanto, há aqui várias variáveis, incluindo aqui, por exemplo, a cor e a palavra que é escolhida quando faço um comparativo entre estas 2 métricas. No fundo, aquilo que está aqui é um resumo em texto daquilo que está neste objeto. Eu estou a referir o volume de vendas year to date. Estou a fazer uma comparação percentual. Aqui também usamos um código de cores para demonstrar a variação para o período homólogo do ano anterior. Ali não é mais do que usar algumas dessas variáveis e outras, nomeadamente aqui uma palavra que diz, que nos informa em texto se estamos a descer. Se eu escolher aqui o primeiro trimestre, ele vai reagir. Incluiu uma palavra no primeiro trimestre e alterou ali de queda para aumento. Pronto. Este tipo de narrativas
estão disponíveis. O objetivo, como sempre aqui nos nossos modelos, é dar pistas, dar exemplos daquilo que pode ser a utilização do clique em transformar os dados em informação. Esta é mais uma hipótese e neste caso de cima é o caso onde temos mais exemplos. Primeiro trimestre da família 100, se eu clicar em duas famílias, da família 100 e da 200, tudo sempre contextualizado e posso ainda acrescentar esta ou outras dimensões que entendamos e então o valor de vendas no primeiro trimestre de família 1, 2, naquele armazém foi eu consigo assim compor, pode ser muito útil aqui para contarmos as nossas histórias. Vou retirar, vou-me concentrar então no que quero mostrar, o valor do primeiro trimestre, vou tirar uma fotografia e isto ajudou-me, não vou ter que escrever este comentário à mão e vou introduzir esta fotografia que acabei de tirar. Falta tirar aqui semelhante, igual em todos, a hipótese de reformatar o meu texto. E está composto aquele que será o meu segundo slide de dados. Bom, enquanto percorria a aplicação, a informação, vi alguns insights que considero, fiz algumas descobertas que considero importantes e que quero também acrescentar aqui na história que vou contar. No caso concreto, eu constatei que, apesar do crescimento observado no volume de vendas, o mesmo não se reflete em todas as famílias. Há comportamentos distintos em determinadas famílias importantes, relevantes para a análise do nosso negócio. Bom, então, com base nesta informação que eu vi, eu vou procurar um objeto que me permita demonstrar aquilo que quero comunicar. Então, temos aqui estes objetos com os tops e aquilo que eu quero é mostrar o valor de vendas das famílias, como é que ele evoluiu do ano anterior para o ano corrente. Vou então tirar duas fotografias, vou anotar, este é o famílias ano -1 e vou fotografar também este mesmo gráfico das famílias do ano corrente. E vou usar estas duas fotografias no próximo slide. A anotação vai aparecer aqui, pode ser útil. Quando isto começar a crescer, podemos começar a perder-nos aqui nos nossos objetos. Os objetos, depois de introduzidos, usados nos slides, não têm que continuar aqui. Nós temos aqui a possibilidade de editar e de começar aqui a limpar a nossa biblioteca de objetos. Eu vou, inclusivamente, limpar todos os objetos que já utilizei. Vou usar as duas últimas fotografias e o facto de ter retirado os objetos da biblioteca não vai interferir em nada com os outros slides onde eu usei objetos que já removi. Portanto, eles estão colocados aqui e eu posso, a partir daqui, removê-los da biblioteca. Eles deixam de estar disponíveis para outros slides. Bom, estes dois slides aqui, estes dois objetos, o que é que eu quero aqui evidenciar? Quero evidenciar aqui o comportamento de algumas famílias. Vou aqui redimensionar os dois objetos. Vou pô-los lado a lado. A mesma escala. E vou usar então aqui uma funcionalidade muito útil, que será a biblioteca de efeitos. Estão disponíveis então aqui 3 efeitos que podem ser aplicados sobre alguns dos objetos clique. Neste caso, eu vou aplicar um realce ao valor mais alto.
clique vai aplicar e vai alterar a formatação para destacar o valor mais alto. Poderia ser também o valor mais baixo ou um valor à escolha. Neste caso, eu quero realçar, destacar a família 100 e o seu comportamento, portanto, ele é o valor mais alto nos dois slides. E desta forma, focar a atenção, retirar a informação que poderia distrair do foco e colocar aquilo que eu quero dar realce e aproveitar aqui também uma forma para dar contextualizar mais a mensagem que quero passar. Portanto, aquilo que eu estou aqui a realçar é que o comportamento desta família neste primeiro trimestre e depois, por analogia e usando, dupliquei o objeto, quero uma coisa igual, mas agora para a família que teve um comportamento mau neste trimestre, portanto vou realçar o valor mais baixo da família 700. No ano anterior, a família 700 não era o valor mais baixo, pelo que eu vou ter que escolher aqui a opção de escolher, hipótese de escolha, qual o valor que quero realçar. Por defeito, o clique coloca no primeiro, mas eu tenho ali a possibilidade de escolher qual o data point que vou realçar, e neste caso está o realce e pela negativa. Ok? E esta é a história, portanto não estou aqui muito preocupado em falar um bocadinho aquilo que a Inês falou de as melhores práticas, pronto, isso deixo para outra disciplina de compor uma história com um princípio, meio e fim. Aqui estou mais preocupado em demonstrar-vos as funcionalidades que o Click oferece sobre uma aplicação, sobre a informação que termos, compormos uma história. Pronto, esta história até aqui é feita de conteúdo estático, porque também se presta a isso, portanto é um trimestre que está fechado, isto não vai ter alterações, não há nenhum problema em eu usar aqui conteúdo estático. No entanto, eu considero que para fechar esta minha história será importante olhar um bocadinho em frente e eu vou usar aqui um objeto que nos permite ver, retirando as seleções, como é que está, independentemente de termos o fecho do primeiro trimestre, eu quero já projetar o segundo e perceber como é que está a correr o ano em acumulado, melhor aquele valor que já foi apresentado lá atrás e também perceber o mês corrente. Bom, o mês corrente hoje está a olhar para os dados de ontem, a compará-los com o período homólogo do ano anterior, 26. Se eu puser um conteúdo estático, isto, depois da manhã, está desatualizado. Se eu estiver a preparar isto para demonstrar dentro da minha organização, numa reunião na segunda-feira, ou tiro outra fotografia na segunda-feira, ou não posso fazer isto agora. Ou então, utilizo a hipótese da introdução de conteúdos dinâmicos, que é aqui o último botão. Portanto, eu posso escolher de entre todas as folhas, de publicar uma folha na sua totalidade. Até aqui vimos como é que podia objeto a objeto, constantes de uma folha, e agora eu vou publicar toda uma folha. Por acaso só tenho o objeto tabela pivô, por acaso não, tenho um contentor com 3 tabelas pivôs, e vamos ver que para além desta informação ser dinâmica, ser carregada sempre que o utilizador entra neste slide, a aplicação é refrescada no servidor, os dados que a compõem. Para além disso, permite ao utilizador fazer uma navegação normal, com todas as possibilidades, incluindo de self-service, numa tabela pivô, como se estivesse dentro da aplicação. Bom, vou retirar aqui um slide que ficou a mais. Esta folha introduzida pode ser alinhada a um dos lados para me permitir fazer aqui alguns comentários. Pode ficar a ocupar o ecrã na sua totalidade. Bom, está pronta. Vou apresentar então a minha história. A navegação faz
como normalmente nas apresentações, próximo, anterior. Qualquer objeto, snapshot, qualquer fotografia estática é passível de ser usada para eu daqui passar diretamente para a aplicação, sendo que o clique vai manter a seleção, os filtros que estavam ativos no momento em que foi tirada aquela fotografia, que até já nem está na minha biblioteca de dados. Portanto, podemos ver aqui que isto, efetivamente, de estático, só tem mesmo os dados que o compõem. Tem aqui muitos componentes dinâmicos de utilização destas funcionalidades. Qualquer uma delas pode ser usada para que eu, a qualquer momento, se entender, passe e vá completar ou ver algum detalhe maior dentro da própria aplicação, mas controlado naquilo que eu quero mostrar na passagem daqui para a aplicação. E quando entro num objeto dinâmico, como viram, ele é refrescado, os dados estão atualizados. Se eu entrar amanhã, vão-me aparecer os dados do dia de hoje, incluídos nesta informação, e eu tenho a hipótese de navegar neste objeto ou em todos os objetos que façam parte desta folha que está aqui mostrada. A navegação em contexto nestas folhas dinâmicas faz-se de uma forma diferente daquilo que se faz na aplicação. Quando eu estou na aplicação, eu posso saltar aqui para a aplicação. Quando eu navego na aplicação, se eu selecionar uma determinada dimensão, se eu fizer um filtro, eu vou navegar na minha aplicação em contexto do filtro que está selecionado. Significa que se eu for para este primeiro quadro, aquilo que eu vou ver são os valores da loja 1. Qualquer ponto da aplicação que eu navegue para análise de armazéns, mantém-se a ou as seleções que estão efetuadas. Portanto, se eu acrescentar aqui uma seleção nesta folha, qualquer navegação que eu faça se mantém em contexto. Ora, nas histórias isso não acontece. Há aqui um objetivo de foco. Eu não quero desfocar a audiência daquilo que eu considerei ser o foco inicial. Significa que o clique vai guardar a seleção que estava feita no momento em que eu importei o primeiro objeto. A seleção vai ser mantida e vai ser feita como sendo a pré-seleção sempre que eu alterar um slide ou sempre que eu carregar neste botão no mesmo slide em que estou. Mais concretamente, eu fiz uma seleção de um armazém. Essa não era a pré-seleção que o utilizador que compôs esta história fez. A pré-seleção dele era não ter seleção nenhuma. Significa que quando eu navegar para outro slide, ele vai repor a pré-seleção que era ter as 3 lojas. Eu posso fazer N seleções, mas o clique vai-me sempre manter o contexto que eu entendi ser o contexto que queria para esta história, que é este. É o contexto de não ter nenhuma loja selecionada. Aqui não conseguimos ver bem, só temos um objeto dinâmico. Esta seria, então, a história da análise do primeiro trimestre. Posso fazer aqui um outro exemplo mais dinâmico. Como disse, isto é estático, é assim, vai ser repetitivo, mas os comentários não podem ser dinâmicos. Os comentários a uma análise trimestral têm que ser feitos trimestralmente, portanto, temos aqui uma ajuda grande já de irmos buscar conteúdo estático, mas isto terá sempre necessariamente este tipo de história, este tipo de resposta a esta pergunta terá que ter aqui algum conceito estático. Podemos, noutras situações, para responder a outras questões do negócio, ter coisas mais dinâmicas. Vamos supor que temos aqui uma análise a um determinado armazém e que eu quero poder utilizar em qualquer altura, que não trimestral ou mensal ou anual,
e em qualquer altura que eu entre nesta aplicação, ela mostrar-me a informação que eu quero para contar a história, neste caso, a história de um determinado armazém. Poderia ter aqui, então, aqui só algo que me evidenciasse isso, e depois começávamos, então, a compor exclusivamente com conteúdos dinâmicos. Como disse, a introdução da primeira folha é fundamental no sentido de percebermos as pré-seleções que vão estar a acompanhar esta história em todos os seus slides. Portanto, é muito importante que eu garanta que quando vou importar o primeiro slide, ele está, na aplicação, estão feitas as seleções que eu entendo serem as seleções importantes para esta história. Vou então escolher aqui a loja 1 e vou escolher também o ano atual. Uma vez feita esta seleção, independentemente do sítio onde ela é feita na aplicação, o importante é que estejam aqui os filtros ativos. A partir daí, a primeira folha vai impor esses filtros para toda a história. Eu vou usar aqui esta análise, esta folha. A seleção, como viram, está feita, o ano está selecionado e aquele armazém. A partir daqui, todas as outras herdam esta pré-seleção que foi definida na primeira introdução. Ou seja, eu posso agora navegar, posso alterar aqui as minhas seleções, que já não consigo fazer alterar aquilo que serão as pré-seleções da minha história. Independentemente da navegação que eu vou fazendo na aplicação, a partir de agora, o que eu aqui introduzir vai respeitar a seleção que estava feita. E posso compor então aqui vários slides. Vou apresentar a minha história e sempre que eu entro num slide, para além do slide ser refrescado do ponto de vista dos dados, vai ser sempre feita a pré-seleção que eu pré-defini. É esta o foco que eu quero para a minha história. É a loja 1 no ano atual. Eu tenho a possibilidade aqui, enquanto estou na história, de ir navegando noutro sentido, mas quando eu mudar de slide, a pré-seleção vai ser reposta e aquilo que eu tenho será aquilo que eu defini como o foco para a minha história, ano atual, loja L1. Isto associado a uma última funcionalidade que vos queria mostrar, pode ser muito útil na elaboração de histórias dinâmicas, que estão sempre prontas a ser mostradas, que não têm que esperar pelo fim do trimestre para demonstrar, para contar, para mostrar, para partilhar conhecimento dentro ou fora da organização. E a última funcionalidade que pode ser útil seria então a possibilidade de exportarmos estas histórias para o formato ou de PowerPoint ou de PDF, como é evidente. A partir deste momento, aquilo que estaríamos a fazer era tirar uma fotografia de algo dinâmico e íamos fotografar o momento. O PDF e o PowerPoint não seriam dinâmicos, seriam uma fotografia e eu posso tirar a fotografia quantas vezes quiser. Posso tirar uma fotografia à segunda-feira, todas as segundas-feiras, e enviar isto para, por exemplo, para alguém na loja, o responsável daquela loja que não tem ainda acesso ao clique ou tem, mas nós queremos focar aqui a história, o relatório, e usamos então esta funcionalidade. Pronto. Com isto espero ter despertado aqui o interesse.
ou para quem ainda não utiliza Click, mais uma vantagem para quem tem e ainda não conhece ou não utiliza o storytelling, que passe a usufruir desta funcionalidade muito interessante. E com isto concluía a minha apresentação, agradecendo a vossa presença. Passo aqui à Sara. Obrigada, Pedro. E obrigada, Inês, também pela tua apresentação. Fechamos então aqui o capítulo de storytelling. Temos aqui duas questões que acho que seria importante ou o Pedro ou a Inês responder. Sabemos, pelo que percebi, acho que será a Inês a primeira, que tem aqui, a questão é: qualquer utilizador pode construir histórias ou tem de ser um utilizador com permissão de edição? Obrigada, Sara. Sim, eu passo a responder. Neste caso, o storytelling é uma das valências que não está propriamente restrita aos utilizadores. Portanto, o utilizador com perfil de edição, que nós designamos de professional, é aquele que tem a capacidade de criar as aplicações, de gerir as conexões e de fazer também toda a função, no fundo, de criação do dashboard. Um utilizador de perfil analyzer, que tipicamente é associado a um utilizador que tem permissões de consulta, portanto ele não vai construir o dashboard, nem vai fazer a sua gestão, mas vai conseguir consultá-lo e consumir informação. Esse utilizador continua, embora não consiga editar, não é? E não fazer alterações ao modelo de dados e à forma como as visualizações estão expostas, ele continua a ter valências também de exploração. E a isto estão associadas os snapshots, portanto aquelas fotografias no fundo que o Pedro também foi demonstrando ao longo da construção da história, continua a poder fazer marcadores, portanto a partir do momento em que fazes filtros e que identifica uma descoberta, pode marcar, fazer um bookmark daquela descoberta e pode também fazer as histórias. A única limitação com o utilizador de perfil analyzer e portanto um utilizador que não tem perfil de edição fica restrito é a informação que está disponível na aplicação que ele consulta. Portanto, pode reunir todas as informações que estão nesse dashboard, que ele tem permissão para ver, pode fazer capturas, pode recolhê-las e depois constrói uma apresentação com todas aquelas valências de formas, de títulos, de mensagens, de realces que pode adotar para isso. Portanto, espero ter respondido à questão. Obrigada, Inês. Outra questão que tenho aqui é perguntar se é possível partilhar histórias com outros utilizadores e como fazê-lo. Talvez, Pedro, consigas responder? Sim. Pronto, efetivamente não toquei nesse ponto. A Inês respondeu já à questão de qualquer utilizador, portanto isto é uma funcionalidade de self-service, qualquer utilizador pode compor as suas histórias. Quando entro naquele menu que mostrei no menu das histórias, eu vejo as minhas histórias. Se eu estiver numa versão Enterprise ou numa versão, em qualquer uma das versões com vários utilizadores, vai-me aparecer outra possibilidade, que é de tornar a minha história uma história pública. E a partir daí, ela vai aparecer no setor público de todos os outros. Pronto, depois ainda há aqui um esquema de autorizações, nós podemos depois controlar acima disto. Portanto, isto é o primeiro nível. Eu fiz a minha história. Eu tenho um primeiro nível onde vou definir a história é só minha ou é pública. Depois há outros esquemas de validação de autoridades que vão permitir dizer se o utilizador A ou B, se a Inês ou a Sara conseguem ver histórias públicas ou não, e podemos aqui, de alguma forma, gerir estes acessos. Mas respondendo em concreto à questão, sim, eu posso fazer uma história e partilhá-la com outros utilizadores que vão ter todas as funcionalidades disponíveis para aquela história. Também as funcionalidades de exportação para PDF e PowerPoint, aqui como na aplicação, quando eu vou exportar um objeto, também essas funcionalidades são suscetíveis de um esquema de autorizações, bem como de um esquema de log. Eu consigo saber quem
exportou esta história e quando, ou quem exportou um gráfico. Portanto, há um esquema muito completo que permite trabalhar aqui em grupo esta como outras questões. Acho que respondi à questão. Obrigado. Obrigada, Pedro. Não havendo então aqui mais questões, dou por terminada a sessão. Agradecemos a presença de todos. Para mantermos aqui a nossa cadência mensal de webinars, o próximo tema será Self-Service Visualization, iremos mostrar as potencialidades do Self-Service Visualization, com base no modelo de inventários e compras. Mais uma vez, obrigada. Peço, por favor, que respondam então ao questionário que irá aparecer no final do webinar. Obrigada a todos e até breve. Obrigada, Inês, pela tua... Obrigada mais uma vez. E obrigada, Pedro, também. Obrigado a todos pela presença. E até breve.